Pegue aí, por gentileza. Procure a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Quando você encontrar, deixa marcado, por favor. Ontem, já próximo das 10 da noite, eu participava de uma aula, e eu não sei porquê, mas aquele professor ele tem um hábito de, depois de todo o conteúdo teórico, formar grupos para discutir determinados assuntos, e mais uma vez, o assunto foi religião, porque a matéria era o conceito filosófico, né? E aí, mais uma vez nos reunimos num grupo de 6 pessoas, e a ideia era cada um dizer se tem alguma religião, se frequenta alguma igreja. E como eu sou um dos mais velhos da turma, né? Eu sempre fico por último para falar, para deixar todo mundo falar, e no fim eu amarro todo mundo com o meu discurso. E aí, as pessoas falavam que igreja frequenta, que lugar frequenta, e tinha pessoas ali, espíritas, pessoas que frequentam a Umbanda, o Candomblé, cada um falou de maneira respeitosa o que pensa, o que crê. Nós falamos acerca de morte, de ressurreição, de reencarnação, e eu fiquei perplexo. Como até mesmo as pessoas que professam a fé cristã não entendem muito bem acerca das promessas referentes à ressurreição. E para falar a verdade, eu não fiquei preocupado com o que eu iria falar ali para os irmãos, mas eu acredito que nós precisamos, como igreja, tocar um pouco mais nesse tipo de assunto. O texto que nós vamos ler, um grupo de pessoas em Tessalônica estavam tristes, porque todos eles esperavam a vinda de Jesus, conforme Paulo havia instruído. No entanto, como era um período de intensa perseguição contra a igreja, algumas pessoas morreram. E aqueles que ficaram vivos começaram a perguntar: mas e agora? O nosso irmão morreu. E assim como nós, ele também esperava a vinda de Cristo. Agora tudo está perdido. Porque o paganismo, o presente século, o mundo, eles não têm a esperança que nós temos. Então, nessa dinâmica, eu ouvi dizerem que quando morreu acaba. Eu ouvi dizer que quando morre, volta-se num outro corpo para pagar os pecados da vida anterior. E tantas outras coisas que são compartilhadas quando o assunto é morte. Aí eu pensei nesse texto. Eu quero ler com os irmãos com a intenção de tirar uma breve reflexão. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 13. Está escrito assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E aos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Aí no verso de número 18, Paulo mostra qual foi a sua intenção de escrever essas coisas. Diz assim no verso 18: portanto, consolai-vos uns aos outros
com estas palavras. Ou seja, a intenção de Paulo é trazer um consolo para aqueles que estavam desesperançosos em relação acerca daqueles que foram mortos naquele período de intensa perseguição. Paulo está querendo consolá-los, dizendo: olha, nem tudo está perdido. Paulo está querendo mostrar: olha, nós não pensamos como as pessoas que não têm a Deus. Nós não enxergamos a morte na perspectiva humana, mas na espiritual. A ideia de Paulo é: então consolem uns aos outros com estas palavras. O que Paulo está querendo dizer? Ainda que eles tenham morrido, serão ressuscitados a encontrar com o Senhor. Então eu quero pensar um pouco com os irmãos acerca disso. Vamos orar por mais um instante. Pai, mais uma vez, estamos na Tua casa, reunidos com o fim de meditarmos na Tua palavra, e eu peço que o Senhor, com o Teu Espírito Santo, nos conceda a graça, a sabedoria, abra o nosso entendimento, para que possamos compreendermos o texto em que nós acabamos de ler. Essa palavra gere em nós consolo, gere em nós esperança, nos dê sabedoria, entendimento, para falarmos uns aos outros acerca dessa palavra. Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode sentar no seu lugar, por gentileza? Irmãos, como eu disse, Paulo, ele escreve em meados do ano 51, essa carta que é enviada a um grupo de cristãos que habitavam em Tessalônica. E a ideia de Paulo era justamente falar, como por várias vezes, na primeira, como também na segunda carta, acerca da vinda de Cristo. Todos eles viviam essa expectativa já no primeiro século, da vinda do Senhor, do surgimento do Senhor nos ares. O problema é que, por causa da intensa perseguição que a igreja sofria, algumas pessoas perderam a vida, algumas pessoas morreram. Isso vai gerar, de certo modo, uma tristeza na igreja cristã. Então, em algum momento, Paulo recebe uma carta vinda de Tessalônica, onde as pessoas dizem: olha, os nossos irmãos estão perdendo a vida, os nossos irmãos estão sendo martirizados, mortos, punidos por causa da fé. Mas assim como nós, eles também esperavam a vinda do Senhor, e o que vai ser deles? Então Paulo escreve justamente para tratar deste assunto. Se você observar o versículo 13, ele diz assim: ó, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. E quando ele diz acerca dos que já dormem, ele usa um eufemismo. O que é um eufemismo? É um recurso que consiste em suavizar uma ideia. Quando ele fala acerca dos que já dormem, ele está falando daqueles que morreram. Então esse eufemismo é um recurso que ele utiliza para chegar e tratar um assunto complexo de uma maneira mais suave. Eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca das pessoas que já morreram. O que Paulo está querendo dizer? Vocês precisam conhecer o assunto, vocês precisam entender melhor essa questão. Não é porque a pessoa morreu que tudo acaba. A filosofia, Sócrates foi um deles, tentou por várias maneiras provar que há felicidade após a morte. As religiões tratam os assuntos nas mais variadas visões e ideias. Existem aqueles, como eu disse a você, que pregam, que ensinam que quando a pessoa morre, ela volta num outro corpo para pagar os pecados da vida anterior. Há aqueles que dizem que quando morre, tudo acaba. Morreu, acabou, não tem pensamento, não tem mais nada. A alma morre com o corpo. Mas o que para nós que pertencemos à igreja de Jesus,
O que interessa é o que ele ensinou acerca do assunto. Quais são as instruções que o dono do reino, aquele que nos comprou com o seu sangue, transmite acerca da morte? Eu deixei alguns textos marcados aqui, eu peço para que os irmãos deixem essa página marcada, por gentileza. Vai comigo lá para a carta do apóstolo João, no capítulo 5. Sempre quando eu falo sobre o assunto, eu digo essa frase. Há um dito popular que diz que para todas as coisas existem jeito, mas a única coisa que não tem jeito é a morte. Por isso que as pessoas têm medo de morrer. Por isso que quando o assunto é morte, é sempre um assunto difícil de tratar. Mas eu quero mostrar para você na palavra que quando Jesus Cristo vem, assume ser o Messias, quando Jesus Cristo vem e começa a realizar os seus sinais, prodígios e maravilhas, provando ser ele o profeta no qual Deus havia prometido, quando ele vai até o Calvário, levando as nossas iniquidades, a pagar pelos nossos pecados, derramando o seu sangue pelo nosso resgate, aquele sacrifício que Jesus faz, tinha a finalidade justamente de nos remir dos nossos pecados, nos perdoar e resolver o maior de todos os problemas, que é a questão da morte. Quer dizer que com o seu sacrifício, ele fez com que a morte deixasse de ser um problema para mim e para você. Observe que em João capítulo 5, versículo 24, ele vai dizer: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ou seja, olha só, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. O que Jesus está dizendo? A vida não acaba. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Aí observe: e não entrará em condenação. Diga glória a Deus. Por que não entrará em condenação? Porque o julgamento que estava reservado para mim e para você, já foi feito, ok? Quem crê na obra redentora de Jesus, é justificado pela fé, tem paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Se você ler Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 6, o texto mostra lá, que há duas ressurreições, duas. A primeira delas é daqueles que morreram em Cristo. Eu vou explicar isso já. A segunda é daqueles que morreram sem Cristo. E aqueles que morreram sem Cristo ressuscitarão para julgamento, para juízo eterno. Por que nós não passaremos por isso? Porque o nosso julgamento já aconteceu. E qual foi a sentença que foi dada? Absolvido. Ou seja, não há condenação. Jesus está dizendo: quem ouve e crê não entra em condenação. Aí, continuação do texto, versículo 24: mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que a hora vem, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem bem, ou seja, os regenerados, os salvos, os convertidos, não pelo bem que fez, mas pelo bem que recebeu do Senhor, sairão para a ressurreição da vida. Essa é a primeira ressurreição. E os que fizeram mal, para a ressurreição da condenação. Então perceba, em todos os aspectos, ele diz que a morte não é o fim. Por quê? Porque haverá uma ressurreição. Ok? Haverá uma ressurreição. Agora vai comigo para João 11.
Evangelho segundo João, capítulo 11, Jesus chegou naquela aldeia em Betânia, e as irmãs de Lázaro já estavam desesperadas, porque o corpo já cheirava mal, Jesus não veio na hora em que foi chamado, e então Jesus vai dizer algo importante aqui, olha só, vamos ver, versículo de número 21, disse pois Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Essa ressurreição do último dia, na qual Marta cita, é a profecia de Daniel no capítulo 12, versículo de número 2. Quando ele fala que na consumação dos séculos, os mortos haverão de ressuscitar. Observe que até na consciência dos judeus, eles sabiam que haveria uma ressurreição. Então Marta diz, eu sei que ele há de ressuscitar no último dia. Agora olha o versículo 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Verso de número 26. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Olha só, aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. É por isso que eu digo que a questão da morte para quem crê já está resolvida. Nunca morrerá. Aí ele pergunta, crês tu? Isso? Por que eu estou lendo esses textos para os irmãos? Porque a base da nossa fé é a ressurreição de Jesus Cristo. Se Jesus não tivesse ressuscitado ao terceiro dia, a nossa fé não teria valor algum. Se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, aí sim, de fato, a morte seria o fim de tudo. Quando Paulo, por exemplo, escreve a sua carta aos Coríntios, a sua primeira carta, eu quero ler esse texto também com os irmãos. 1 Coríntios capítulo 15, para ficar mais fácil de entender. A ideia dele é justamente mostrar que para o cristão, para o servo de Deus, para aquele que ouve, crê, a morte não tem poder sobre ele. E aí eu preciso que você entenda, irmãos, o seguinte, o que é a morte? Qual é o conceito bíblico da morte? Olha para cá, presta atenção nisso aqui que eu vou te explicar. A Bíblia diz em Tiago 2:26, que um corpo sem espírito é morto. Então o que é a morte? O espírito sai do corpo. E quando o espírito sai do corpo, o corpo para de funcionar. Ele se desintegra. Os órgãos param, o corpo esfria, e em questão de dias, aquele corpo começa a se decompor. Isso é morte. No entanto, quando você lê Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 7, o texto diz que o corpo volta ao pó, e o espírito volta a Deus que o deu. Então observe, o corpo tem um destino, o espírito e a alma têm um outro destino. Quando um crente em Jesus Cristo morre, o que acontece? O seu corpo vai para a sepultura, a sua alma, o seu espírito vai para onde? Para o Senhor. Por isso que em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo de número 8, Paulo fala acerca do desejo de deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, aquele que crê em Cristo não morre por causa disso.
ainda que o corpo do pecado seja desfeito e vai ficar ali, aguardando a vinda do Criador, a sua alma, o seu espírito, tem um destino. Então, o que morre em Cristo, o servo de Deus, quando deixa o seu corpo, nós sabemos onde ele está. Nós sabemos o seu destino. É por isso que eu digo a você que a morte já não é mais um problema. E eu estou dizendo isso para você porque eu recebi uma mensagem de uma pessoa que, na melhor das intenções, quis me consolar. Porque você sabe que recentemente nós vivemos um luto. Então a pessoa diz assim: sinto muito pela perda do seu pai. Embora a intenção foi das melhores, eu senti um pouco de insulto. Agora, por que insulto? Quando você perde alguma coisa, você só perde porque você não sabe onde está. É assim ou não é? Porque se você soubesse onde está, não estaria perdido, você encontrava. Não é assim? Você começa a revirar e caçar e procurar. Agora, o crente, quando morre, nós não podemos dizer lamento pela perda, porque não houve perda, porque nós sabemos onde está o corpo, como sabemos também onde está a alma. E onde é que está a alma? No Senhor. Então, nós precisamos aprender a interpretar, a entender, vivenciar o luto porque é necessário, chorar porque é necessário, a dor é grande, a saudade é imensa. No entanto, nós conhecemos os mistérios do reino de Deus, e o Senhor que nos fez uma promessa. O mundo não entende isso, e Paulo vai dizer aos Tessalonicenses: eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca das pessoas que morreram. Vocês não podem pensar, imaginar, acreditar que a pessoa que morreu se perdeu, que a pessoa que morreu está ali, que o espírito e a alma, acabou a história dela ali. Vocês não podem ser ignorantes a ponto de pensar que aquela pessoa virá para ocupar um outro corpo, não. Aí Paulo então tem a intenção de explicar acerca de o que acontecerá com aqueles que dormem no Senhor. O texto que nós lemos, Paulo tem essa intenção, esclarecer. Aí eu te levei para João 5, eu te levei para João 11, porque Jesus diz assim: quem crê em mim nunca morrerá. Por que nunca morrerá? Porque ele não se afasta de Deus em hipótese nenhuma, ainda que ele morra. Por quê? Porque o corpo vai para o pó da terra, mas o espírito vai a Deus que o deu. Deixa o corpo e passa a habitar com o Senhor. E quando nós olhamos para o que Paulo escreve em 1 Coríntios, no capítulo de número 15, ele tem a mesma intenção de trazer à luz aquilo que ele escreve aos Tessalonicenses no texto onde nós iniciamos. E eu quero ler com você 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Diz assim: e agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem tampouco a corrupção herdar a incorrupção. Aí no verso 51, ele diz assim, ó: eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. Mas ressuscitarão como? Aquele que morreu sem um braço, ele vai se ressuscitar sem o braço? Aquele que morreu atropelado, foi despedaçado, sendo servo de Deus, o caixão foi lacrado porque a cena foi horrível, como é que ele vai ressuscitar? Todo despedaçado?
E aquele que morreu com doença, como é que ele vai ressuscitar com aquelas feridas naquele corpo que pereceu? Não. A ressurreição não será assim. Olha o que está escrito no versículo de número 53. Porque, aliás, vamos ler o 52 de novo para entender o 53. Num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Como assim incorruptíveis? O maior de todos os males que há em nós está no corpo do pecado. Nós nascemos numa natureza corrupta, caída, consequentes ao pecado de Adão. É por isso que nós adoecemos, é por isso que nós somos frágeis, fracos e morremos. Agora, quando a trombeta soar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, mas eles ressuscitarão com um corpo glorificado, não um corpo judiado, não um corpo com marcas do pecado, não um corpo carnal, limitado e frágil, mas com um corpo glorificado. É isso que Paulo está dizendo aqui. Observe o versículo de número 53 agora. Porque convém que isto que é corruptível, o quê? O corpo, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aí no verso de número 55 ele diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. Ou seja, todos os males que nos sobrevêm em vida é consequência do pecado. Uma vez que o corpo do pecado é desfeito, o crente salvo vai habitar com o Senhor, e aquele corpo, ainda que tenha sido carbonizado, ainda que tenha sido comido pela terra, ainda que estejam só os ossos, não importa, esse corpo será ressuscitado, será um corpo glorificado. Essa é a ideia que Paulo está querendo tratar aqui em 1 Coríntios capítulo 15. Agora observe o versículo 35. O questionamento é esse: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Por isso que Paulo está dizendo isso: um corpo glorificado, um corpo transformado. Olha o versículo 42. Assim também a ressurreição dos mortos semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Então perceba que a ideia de Paulo é justamente transmitir aos cristãos de Corinto a mesma ideia que eles transmitem aos cristãos de Tessalônica, onde ele quer mostrar que aquele que crê em Cristo, aquele que é servo do Senhor, não tem por que temer a morte. Tanto que em Filipenses, no capítulo de número 1, na altura do versículo 21, ele mesmo vai dizer: olha, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Por que ele diz isso? Sendo que todo mundo tem medo de morrer. Porque ele compreendeu esse grande mistério, irmãos. O que nos afasta de Deus, o que nos distancia do Senhor, é exatamente a manifestação das obras da carne. Onde Paulo diz lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16 ao 21, que são manifestas
através do ódio, da inveja, das porfias, emulações, contendas, da avareza, da prostituição e tantos outros males. Paulo disse em Romanos 8:7 que a inclinação da carne é a morte. O salário, a consequência do pecado é a morte. Então, uma vez que nós cremos em Jesus Cristo, que ouvimos o Santo Evangelho, que acreditamos na sua redenção, então a morte deixa de ser um problema para todos nós. São palavras de Jesus. Então os cristãos de Tessalônica estão tristes, dizendo: olha, Paulo, infelizmente os nossos irmãos morreram, a perseguição é intensa, e todos eles, assim como nós, esperavam a volta de Cristo. Mas e agora? O que vai acontecer? É por isso que Paulo vai tratar do arrebatamento. Vamos voltar lá para onde nós iniciamos? 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ver a partir do 13 novamente. Diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já morreram, acerca dos que já dormem. Não quero que vocês sejam ignorantes. Como assim? Morreu, e agora? Agora não sei. Não, irmãos. Aqueles que morreram em Cristo, aqueles que têm em Cristo a segurança da sua salvação, ainda que partem dessa vida, ainda que aconteça a passagem para a eternidade, eu garanto para você que estão melhor do que nós, por um simples motivo: deixou o corpo e foi habitar com o Senhor. Como Jesus disse: aquele que crê em mim não morre. Então Paulo está querendo dizer: eu não quero, porém, que vocês sejam ignorantes, ou seja, que vocês não tenham entendimento acerca do assunto, para que não vos entristeçais. Quer dizer que quem é ignorante acerca do assunto se entristece. Mas a tristeza que Paulo menciona aqui não é a tristeza do luto, mas do desespero. É aquelas pessoas que tratam um morto como um coitado, que às vezes a pessoa está com 90 e tantos anos, ela sempre vai olhar a morte nessa perspectiva: tadinho, coitado, por que isso aconteceu? E não é assim que Paulo quer que os crentes de Tessalônica enxerguem essa questão. Nós não temos o porquê pensarmos como o pagão pensa, como aqueles que não têm Deus pensa, como aqueles que acreditam que morreu, acabou, morreu, vem em outro corpo. Não, irmãos. Então Paulo começa a partir de então a tratar disso. Para quê? Para que não haja a tristeza que havia nos crentes de Tessalônica. Aí ele diz assim, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Por que eles não tinham esperança? O que é esperança mesmo? É esperar com perseverança no futuro. Isso é esperança. Paulo escreveu: a esperança que se vê não é esperança, porque se esperarmos o que vemos, como esperaremos? Então a ideia de Paulo é fazer com que os cristãos de Tessalônica tirem os olhos do momento e comecem a enxergar o que está por vir, com o fim de que eles sejam consolados com aquelas palavras. Aí observa o versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, presta atenção aqui, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Agora, por que ele diz trazer com Ele? Porque já estão com Ele. Todo mundo conseguiu entender? Se eu chegar para você, faço um almoço em casa e digo assim: ô fulano, traz um refrigerante. Você vai passar em algum lugar e você vai chegar com aquele refrigerante, porque você trouxe. Paulo está querendo dizer: trazer com Ele é a alma daqueles que dormem no Senhor, o espírito daqueles que dormem com o Senhor.
o Senhor trará com ele. Agora ele trará com ele porque estão com ele. Verso 15: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Porque o nosso Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, o Senhor vai dar um comando, vai dar uma ordem, a trombeta vai soar. Não sei se a linguagem é metafórica, ou se é algo que literalmente acontecerá. O fato é que o Senhor dará um comando. Quando Ele der um comando, o que vai acontecer? Os mortos ressuscitarão, com corpos glorificados, e vão ao encontro do Senhor nos ares. Os cristãos que estiverem vivos serão arrancados, tirados com força, serão arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. Nossa, pastor, mas então vai ser terrível, porque nós vamos parar e vamos ficar olhando, e gente subindo, e a sepultura. Não. Tudo acontecerá num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Então Paulo está querendo mostrar aos cristãos de Tessalônica que aqueles que dormiram em Cristo, assim como aqueles que estarão vivos na ocasião da vinda do Senhor, ambos terão corpos transformados e subirão ao encontro do Senhor nos ares. Todo mundo entendeu isso aqui? Assim como ele diz lá na carta aos Coríntios, no capítulo de número 15, ele diz a mesma coisa: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Sabe, vovozinho, vovozinha, aquele senhor que pregou para você, e que um dia você chorou demais, porque o Senhor o recolheu, e houve o luto, e a tristeza. Sim, deixa eu te explicar uma coisa importante aqui. Por causa da maturidade na fé, por tantas coisas que eu já passei na vida, eu aprendi, e é até por isso que eu estudo psicologia. Eu tenho gatilhos nas minhas emoções que, quando são acionados, me levam ao desespero. Então a minha missão é não deixar que esses gatilhos sejam acionados. Então eu controlo as minhas emoções, e Deus me dá segurança na sua palavra das coisas que estão por vir. Então a pessoa chegou para mim e viu que, apesar do luto, eu tinha uma certa estrutura que só desmoronou em alguns momentos específicos. Então, uma pessoa me chamou de frio por causa disso. Eu falei, não, porque eu não perdi. Eu não perdi. Essa que é a grande questão. O desespero tem que ser para o incrédulo. O desespero tem que ser para quem não conhece a Deus. O desespero tem que ser para aquele que não ouviu o Evangelho, não se arrependeu dos seus pecados. Então, eu olho para essa palavra e vejo Paulo fazendo a mesma coisa. Não quero que vocês sejam ignorantes. Não quero que vocês sejam como os pagãos que não têm a Deus. E aí, entenda, o luto tem que ser vivenciado. É necessário, é saudável. A Bíblia diz em João 11, se eu não me engano, versículo 35, que Jesus chorou. Agora, o que nós não podemos é nos esquecer que existe uma esperança. Nós que somos cristãos, servos do Senhor, nós estamos apegados a uma promessa: se morreu em Cristo, vai ressuscitar. Paulo transmite essa ideia. Verso 17: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então ele diz: os que morreram e os que estão vivos. Ou seja,
Deus vai congregar todo o seu povo junto a si. Sejam aqueles que fazem parte de gerações passadas e muitas gerações passadas, que fisicamente dormem no Senhor, mas que de espírito e alma estão no Senhor. Estes, quando o Senhor der o comando, os corpos ressuscitarão glorificados. E nós, os que estamos vivos hoje, se acontecer o arrebatamento na nossa geração, nós seremos arrancados dessa terra. Não sofreremos mais dores, traumas, danos. Por quê? Porque o corpo será transformado e subiremos a habitar com o Senhor para sempre. É o que a Bíblia diz no versículo de número 17. E assim estaremos sempre com o Senhor. Agora, Paulo diz essas coisas para que o versículo 18 se cumprisse ali. Olha só: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Ou seja, chega naquele que está desesperado, desesperançoso, desacreditado, aquele que está triste, e diz essas coisas para ele. Compartilha com ele isso. O quê? Que aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Que aquele que crê em Jesus viverá para sempre, porque ele passou da morte para a vida. Volta lá para 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, vamos ver a partir do versículo de número 47. Versículo 47 diz assim: o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. Ou seja, o carnal tem a sua natureza terrena, o espiritual tem a sua natureza espiritual. Aí olha o versículo de número 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Quando Jesus Cristo esteve na terra, na pessoa humana, na forma de homem, fazendo-se semelhante aos homens, ele estava assim como eu e você: um nariz, uma boca, 2 ouvidos, homem. Agora, quando ele ressuscita num corpo glorificado. Apesar de estar na condição de homem, um corpo perfeito, glorificado. E assim como ele ressuscita com o corpo glorificado, nós seremos transformados também. É complexo entender isso, mas nós vamos aprender, porque é isso que nos traz esperança, é isso que nos faz entender, e é isso que minimiza, irmãos, a dor, a tristeza. Paulo está querendo ensinar os cristãos tessalônicos: olha, dói mesmo, é difícil, chora mesmo, lamenta mesmo, porém não esqueça, a morte não é o fim. Aquele que crê em Cristo, ele passa da vida terrena para a vida celestial. Então Paulo, ele trata dessa questão, e eu queria ler com os irmãos, a partir do versículo 57, 58, ele diz assim, ó: mas graças a Deus, nós vamos ler o 55 de novo. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Por que ele está dizendo onde está, ó morte, o seu aguilhão? Porque lá do versículo de número 50 até o versículo de número 54, ele está tratando justamente disso, da transformação do corpo, da ressurreição dos mortos. E uma vez que isso acontece, ele diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a sua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí no verso 58 ele diz: portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, Paulo quer conscientizar
os crentes, os servos do Senhor, a igreja de Jesus Cristo, que a nossa esperança em Cristo não está nas coisas dessa vida, então está no plano terreno, não. O momento mais especial, o momento mais importante da nossa existência será justamente quando a nossa família chorar, quando os nossos filhos entrarem em desespero, quando a nossa comunidade estiver triste, que é o momento da nossa partida, quando deixaremos o corpo e passaremos a habitar com o Senhor. Todo mundo entendeu? Irmãos, não precisa ter pressa para morrer, calma, não precisa, cuida desse corpo. Agora o fato é que o triunfo da vida sobre a morte, ela acontece exatamente nessa ocasião, e nós precisamos ter maturidade para entender isso. Para encerrar, eu quero ler o que Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículo de número 20, está escrito assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido. O que é o nosso corpo abatido? Essa carcaça velha, irmão, que ora dói as costas, ora dói os ombros, está sempre tendenciosa às coisas erradas, está sempre cansada, não é isso? Então Paulo está dizendo aqui, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. O mesmo Paulo que escreve aos Coríntios, que escreve aos crentes de Tessalônica, ele trata do mesmo assunto aos cristãos filipenses, que o Senhor transformará o nosso corpo abatido. Irmãos, desde o dia em que nós ouvimos o evangelho da salvação, que nele cremos, fomos perdoados, remidos, selados com o Espírito Santo, recebemos o penhor da adoção, pertencemos a Deus, desde esse dia, nós aguardamos a vinda do Senhor. Em alguns casos, a vida terrena acaba, e neste, o Espírito volta a Deus que o deu, Eclesiastes 12, 7, e o corpo vai para a sepultura. Se nós fizermos parte da geração que será arrebatada em vida, isso vai acontecer, nós seremos tirados da terra. Se não, todo mundo vai ter o seu momento de se desprender do corpo, segundo as Coríntios 5, versículo 8, deixar o corpo e habitar com o Senhor. Uns vão esperar em vida na terra, outros esperarão já com o Senhor para ser trazidos com Ele. Você consegue entender isso? Esse é o nosso consolo. Essa é a promessa que Deus fez para mim e Deus fez para você também. É isso que nós precisamos, irmãos, falar às pessoas que estão desesperadas. Quando um servo do Senhor deixa o corpo e vai habitar com o Senhor. Parece loucura, não é? Parece difícil de entender, não é? Mas é a promessa que o Senhor faz. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então Paulo quer mostrar aos cristãos de Tessalônica: eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem, porque o Senhor, ao soar da trombeta, ressuscitará, e nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e teremos um encontro com o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa importante para você. Paulo, em 1 Coríntios 15, ele vai dizer que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Se nós não cremos na ressurreição vindoura,
então nossa fé é vã. Então isso precisa estar na nossa mente para que não sejamos ignorantes. Haverá 2 ressurreições. 2. A primeira delas, a trombeta soou. Quem vai ser ressuscitado? Os que morreram em Cristo. E os que morreram sem Cristo? Vão ficar lá aguardando o que está separado para eles depois. Os que morreram em Cristo serão ressuscitados e terão seus corpos transformados, no abrir e fechar de olhos. Ok? Os vivos serão arrebatados. Agora, lá no juízo final, segundo... Irmãos, vamos terminar lá, vai, Apocalipse 20. Só para ficar mais fácil de entender, irmãos. Olha, vamos ler aqui, vamos ler o versículo 4 em diante para a gente finalizar. Diz assim: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinam com Cristo durante 1000 anos. Mas outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Então, ressuscitam a parte, quem? Aqueles que morreram em Cristo. Os que morreram em Cristo estão arrebatados, são ressuscitados, melhor dizendo, são transformados. Os vivos vão ao encontro do Senhor com o corpo glorificado. Os ímpios não. Onde é que os ímpios vão ressuscitar? Para o juízo final. Eles ressuscitarão para serem condenados eternamente. Ok? Este sim tem motivos para chorar, para se lamentar. Então, irmãos, nós como crentes no Senhor, nós precisamos nos apegar a isso. E não ter medo da morte. Embora ela seja indesejável, não é mais problema para mim e para você. Jesus matou a morte com a sua ressurreição. E uma vez que nós deixamos este corpo terreno, nós vamos estar com o Senhor até que chega o momento dele transformar esse corpo num corpo celestial. É isso que tem que trazer consolo ao nosso coração. Toda a igreja de pé, por favor.